Jeremias, capítulo de número 2. Diz assim a palavra de Deus: A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: Lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: Que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos, e se perguntarem, e sem perguntarem, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizeste abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar, de Chipre, e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm águas. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Os leões novos rugiram contra ele, levantaram a voz, da terra dele fizeram uma desolação, as suas cidades estão queimadas e não há quem nelas habite. Até os filhos de Mênfis e de Táfnis te pastaram o alto da cabeça. Acaso tudo isso não te sucedeu por haveres deixado o Senhor, teu Deus, quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo, ou indo à Assíria para beberes as águas do Eufrates? A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Até o verso de número 19, vamos orar, vamos pedir que Deus nos abençoe, nos ministre a sua palavra. Querido Deus e Pai Celestial, Senhor, nós queremos neste momento pedir que agora que a sua palavra está aberta, foi lida uma porção dela, que o Senhor abençoe a mim e os meus irmãos que estão nos vendo, nos ouvindo nesse momento. Pai, fala conosco. Ó Deus, que esse texto possa reverberar, ó Deus, como da primeira vez que foi proclamado. Ó Deus, e
a função que ele teve na história do teu povo, desde que receberam a primeira vez, desde os exilados de Judá, passando pelo teu povo, ó Deus, chegando até nós, que ele seja relevante para nós, que o Senhor tome o meu coração, unja os meus lábios, também os meus irmãos, os ouvidos dos que ouvem, o coração de cada um seja aquecido, desafiado, confrontado, Senhor, com esta palavra. É o que pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus disse a Jeremias para caminhar até Jerusalém. É assim que o verso 2 inicia: vai, anda e clama aos ouvidos. Ele tinha certamente ido para Jerusalém durante a sua vida, a jovem vida, porque como vimos ele foi chamado bem novo para o ministério profético, e aqui o capítulo 2 até o capítulo 6, muito provavelmente são os tempos iniciais e as palavras iniciais do seu ministério como profeta. Ele já tinha ido tantas vezes para Jerusalém, mas esta agora tem uma função diferente, tem um colorido diferente. Por quê? Porque ele agora é um profeta. E eram apenas alguns quilômetros, como a gente já viu, 3 ou 4 quilômetros de Anatote até Jerusalém. Nunca teria parecido mais longa do que o dia em que ele teve que ir e proclamar aos ouvidos de Jerusalém a mensagem que estão aqui registradas, a mensagem que está registrada para nós nesse capítulo. Os capítulos de 2 a 6 parecem formar uma sessão inteira e provavelmente representam uma amostra da pregação de Jeremias nos primeiros anos do seu ministério. Provavelmente durante o reinado de Josias. Josias foi um bom rei, segundo nós temos registrados nos livros das crônicas e também nos livros dos reis de Israel. E aqui nós podemos observar nesse texto, nesse bloco do período inicial da pregação do profeta Jeremias, capítulo 2 ao capítulo 6, 3 movimentos principais. Primeiro, em 2, de 1 até capítulo 3, verso 5, nós temos um lamento levantado por Deus, acusando Israel de traição. É uma demanda que, na verdade, como vamos ver, que o Senhor levanta contra Israel. E, em segundo lugar, nós temos um outro movimento que é seguido de 3, 6 até capítulo 4, verso 4, que é um apelo ao arrependimento e o retorno ao Senhor. E assim fechamos então o terceiro movimento do capítulo 4, verso 5 até capítulo 6, 30, supondo que o fracasso virá, o povo não ouvirá essa mensagem. Ouvimos então uma declaração aqui terrível de julgamento que viria, que foi triste, certamente, de pronunciar, de proclamar para Jeremias, como foi também muito difícil de ouvir. Provavelmente está diante de nós, então, o primeiro sermão, ou parte dos primeiros sermões de Jeremias. Veja, 3 características que são ilustradas, na verdade, aqui nesse primeiro bloco do capítulo 2 inteiro e talvez entrando até parte, os primeiros versos do capítulo 3. Tem muitas características aqui retóricas. Talvez a gente não tenha um texto nos profetas que seja mais cheio de elementos retóricos nessa mensagem bastante pungente, gráfica aqui, bem contundente também do profeta, entre os profetas, do que nesse capítulo 2. Primeiro você tem
3 elementos eu quero destacar aqui. Perguntas, você já pôde perceber algumas, e mais adiante, especialmente mais no final, a partir do versículo 20 até o final do capítulo 2, nós temos perguntas. São 16 questões que são levantadas nessa sessão. Algumas são retóricas, imediatamente seguidas de forte acusação. Outras parecem expressar a genuína dor e a perplexidade do coração de Deus. Nós temos também aqui imagens fortes. Jeremias, pelo menos 19 vezes, encontra algum tipo de imagem, metáfora ou comparação, a qual ele confere vivacidade dinâmica ao ponto em que ele está defendendo. Algumas são vívidas e contundentes, outras são dolorosas, escandalosas até e chocantes. Todas elas são ferramentas de comunicação criativas e eficazes que o profeta tem para comunicar a palavra de Deus. Há também, além de imagens, além de perguntas ou questões que são levantadas, às vezes vemos alguns diálogos ou uma espécie de diálogo aqui. São 9 vezes Jeremias cita diretamente palavras que as pessoas estavam dizendo, e 2 vezes ele se refere a coisas que deveriam ter dito, mas não disseram. Jeremias provavelmente pregou em uma atmosfera altamente carregada, em que uma grande quantidade de questionamentos e diálogos realmente aconteceram. Isso dá o registro escrito que nós temos diante de nós, aqui de suas palavras, uma franqueza da vida real, que teria continuado a desafiar aqueles que leram certamente o livro, especialmente os primeiros leitores, aqueles que receberam essa palavra lá no exílio na Babilônia. Ao serem confrontados com o registro que falavam, o desafio era: eles mudariam de tom ou as mesmas atitudes prevaleceriam. Há 2 metáforas que iluminam a linguagem usada para apresentar esse desafio aqui que ele levanta. Uma é derivada da metáfora básica da aliança, como não poderia ser diferente no livro dos profetas. O relacionamento entre o rei e o seu povo. E a outra se utiliza do vínculo entre o esposo e a esposa. É a metáfora do casamento. Então, nós vamos observar que no pano de fundo da mensagem que nos é trazida no capítulo 2, a linguagem aqui é usada em termos de uma aliança, ou seja, a aliança, o relacionamento entre o Senhor, o soberano e o seu povo. A outra mensagem, a outra imagem que está aqui no pano de fundo, então, é a do casamento. A certa altura, nós vemos muito claramente, especialmente nesses primeiros versos, mas no decorrer de toda a exposição aqui do capítulo 2, nós vemos que uma linguagem usada nos relacionamentos familiares, particularmente entre o homem e uma mulher, a ideia de amor, de um amor conjugal, mas também da infidelidade da qual o Senhor se refere aqui. A metáfora da aliança, embora o termo não apareça, mas a estrutura, como disse, revela essa imagem, e outros termos que não aliança, mas dentro de um contexto de aliança são apresentados. Por exemplo, no verso 9, o termo pleitear. Mais adiante, no versículo 29 também, ele é usado agora no sentido de contender, mas na língua original, a palavra riv é um termo que remete a uma acusação de deslealdade à aliança. Os teólogos chamam de o processo judicial do pacto. Quando um povo vassalo se rebelava contra o seu senhor, o suzerano, ou ofendia de alguma forma, então o Senhor
não enviava imediatamente o seu exército para uma expedição contra o país rebelde, mas primeiro enviava um embaixador real, com uma declaração que apresentava suas queixas contra o povo e estimulava a mudar de postura. A gente pode ter uma vaga ideia disso lá no capítulo 36, 37 de Isaías, quando Rabsaque é enviado pelo o rei da Assíria, e ele exorta o povo, desafia o povo, as autoridades, a servirem ao rei da Síria, porque naquele momento eles estavam se rebelando contra a autoridade. Esse texto nos informa que o Senhor seguiu um procedimento semelhante com Israel. Seus embaixadores foram os profetas, e a demanda pactual, eles estavam tentando ganhar a lealdade do povo de volta para o Senhor, sem que eles tivessem que sofrer a maldição da aliança. A outra analogia que Jeremias desenvolve neste capítulo provém, certamente tem um forte pano de fundo do casamento, lá do profeta Oséias, onde ele compara o relacionamento entre o Senhor e o seu povo com o relacionamento entre o esposo e uma esposa. Jeremias usa esse vocabulário, como se vê desde o início, como já vimos, tendo essas duas imagens em mente aqui. E tendo exatamente essas coisas em mente, vejamos aqui nesse texto, o texto que nós lemos, pelo menos essa parte que nós lemos, como é que se dá esse processo? Como é que andam as coisas? Veja, em primeiro lugar, nós temos aqui descritos nesse texto a promessa. Verso 1 ao verso 3. Note bem aí, do verso 1 ao verso 3. Depois desta declaração, como sempre começam os profetas, a mim me veio a palavra do Senhor dizendo. Ele diz então, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor. Lembro-me de ti, da tua afeição, quando eras jovem, do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Deus se lembra da primeira onda de amor conjugal, nos primeiros dias de seu relacionamento com Israel como nação, nesse verso 2 e verso 3. Jeremias relembra o período do êxodo e do deserto, nos versículos 2, e descreve como uma lua de mel. Deus diz a Israel que se lembra da devoção de sua juventude, seu amor como noiva, usando duas palavras frequentemente usadas sobre o amor do próprio Deus. A primeira é a palavra aqui traduzida por afeição, que é hesed, e que significa um compromisso de lealdade dentro de um relacionamento que foi pactuado. E a outra palavra que fala aqui de amor, ou ahav, significa amor emocional demonstrado em lealdade fiel e de todo o coração. Aliança tem a ver com um compromisso de exclusividade com o seu soberano, com o seu marido, usando aqui a metáfora que, na verdade, ele utiliza aqui neste verso de número 2, do amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. E essas palavras, ou essa relação aqui usadas por essas palavras, tem sua base num compromisso que tem certamente algo que tem a ver com o interior, não com as atitudes externas. Talvez seja uma das formas do profeta chamar a atenção neste período, que provavelmente é o período do rei Josias, quando o povo estava restabelecendo o culto a ele. Capítulo 34 de 2 Crônicas nos fala da reforma que houve, mas a grande preocupação do profeta é que, de certa maneira, ele vai externar
aqui nesses capítulos de 2 a 6, é que esse compromisso, essa afeição, como nos diz o termo, ela na verdade deve extrapolar a dimensão externa do culto. Deve ser algo que tem a ver com o coração também. Por outro lado, veja no verso 3 o status em que o Senhor dá para o seu povo. Chama de primícias da sua colheita. Veja que a metáfora muda no versículo 3, da promessa inicial dos recém-casados, as primeiras esperanças de uma boa colheita. Uma vez que as primícias tenham chegado. O ponto aqui, mais extenso em seu alcance, pois, olha, sugere um plano muito mais amplo de Deus para as nações, como aqui um comentarista nos aponta. Ele diz, primícias da sua colheita, e também essas primícias deveriam ser uma bênção para as outras nações. Talvez seja uma menção ao fato de que o próprio ministério do profeta, como diz lá no verso 5 do capítulo 1, não tem a ver somente com a nação de Judá, não somente ali com o povo de Deus, mas ele é chamado para ser profeta de todas as nações. E a ideia de primícias é que aqui nós temos os primeiros frutos, mas que esses frutos deveriam ser estendidos para as outras nações também. Segundo lugar, depois de descrever esta relação inicial, de como isso começou, dessas promessas, de como Deus se relacionou no início, e este povo se relacionou com Deus de uma maneira intensa. As comparações feitas aqui são de amor. A questão é em que período da história de Israel isso aconteceu. Foi bem cedo, como o próprio texto diz. Porque, como a gente sabe, depois daqueles 40 anos no deserto, grande parte deles foram de tempos de desobediência, de murmuração. Muito provavelmente o profeta esteja vendo um tempo bem específico, do momento em que eles foram libertos, passaram pelo Mar Vermelho, libertos no Egito, e chegaram até o pé do Monte Sinai. Até ali, essa relação com Deus é como é descrita aqui. E do teu amor quando noiva, e como me seguias no deserto, em uma terra em que se não semeia. O segundo aspecto, então, que nos é aqui apontado nesta relação de aliança com Deus, e que figura às vezes na linguagem de um casamento, é de ingratidão. Verso 4 ao verso de número 8, inicia assim o verso 4, num tom diferente. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos? Então, este é o segundo item neste texto, em que o Senhor diz ao seu parceiro da aliança, Israel, que eles têm negligenciado e sido ingratos. Isso é o que caracteriza agora estes versos de 4 a 8. Essa atitude de Israel em relação ao seu Deus, ao seu marido, ao seu suzerano, ao seu Senhor. E é uma menção, mais especificamente aqui, às gerações passadas. Deus abre a sua reclamação, a sua ação reclamatória com a seguinte pergunta: que falha seus ancestrais encontraram em mim para se afastarem de mim? Versículo 5, parte A. A pergunta é retórica, mas existem várias maneiras possíveis de entender o que ele está querendo dizer aqui. A resposta esperada, com certeza, poderia ser nenhuma.
ou nenhuma coisa. Caso em que o objetivo seja simplesmente exonerar Deus de qualquer culpa pela crise que se aproxima. É claro que era Israel que era culpado. Se Israel estava sofrendo todos os tipos de desastres, não foi culpa de Deus. Ou talvez a pergunta possa ser um convite para que Israel exponha a sua queixa também no tribunal de Deus, como a gente verá nos versos adiante. Em alguns momentos eles levantam uma espécie de resposta a essas perguntas, à demanda de Deus. Pois o fato é que alguns em Israel culpavam o Senhor por seus infortúnios, ou pelo menos por não acabar com eles. Não é essa pergunta que muitas vezes nós levantamos? Por que isso acontece comigo? Por que isso acontece? O pressuposto dessa pergunta, diante às vezes de sofrimentos, de situações na nossa vida que nós não gostamos, é que nós não merecemos isso acontecer conosco. Verso 29 do capítulo 2, o verso 35, capítulo 3, verso 5. Eles foram tão rápidos em culpar a Deus, como Adão o foi em culpar Deus por lhe dar Eva. Ou como até os nossos dias, nós encontramos os ateus, hoje, culpam Deus, porque eles afirmam não existir por todas as coisas erradas que ele deveria prevenir se o fizesse, se ele existisse de fato. É assim que a gente vê. Por que aquelas criancinhas morrem na África de subnutrição, de fome? Por que pessoas inocentes sofrem? Essas são as perguntas levantadas. Após essa pergunta, que é levantada retoricamente, mas que pode ter interpretações e respostas as mais variadas, dependendo do que esteja no coração das pessoas, veja que ele os acusa de uma busca tão inútil. Parte B do versículo 5, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. A palavra introduzida aqui como ídolos sem valor, ou nulidade de ídolos, é uma única palavra, na verdade, na língua hebraica, é a palavra revel, e significa um sopro de vento, uma trivialidade, algo sem valor, sem benefício, algo completamente fútil. É a palavra traduzida regularmente como vaidade, lá no livro de Eclesiastes, significa vazio, simplesmente isso, uma bolha de sabão. E aqui está o veredito de Jeremias sobre a adoração aos outros deuses, a Baal, que eles estavam acostumados, vez ou outra caíam nessas idolatrias. Toda a sexualidade ritual que aquilo envolvia, que eles se envolveram também muitas vezes. O culto da fertilidade era um culto da futilidade, na verdade, no qual não havia substância, não havia conteúdo, nem salvação. Mas muito importante é o verbo final dessa sentença, do final do versículo 5. Diz o texto que eles tornaram-se nulos eles mesmos, eles se tornaram semelhantes ao que adoravam. O que é um fato na vida, tanto hoje quanto foi nesse momento da história do povo de Deus. Nós somos adoradores por natureza. Todos somos adoradores. Calvino, bem já no início das suas institutas, falam que esse é um fato inegável em relação a todo ser humano. Somos seres que adoram, nós adoramos alguém ou alguma coisa. E o que é impressionante é que ele mostra já nesse texto, que nós, os adoradores, nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos.
visto que nós fomos criados à imagem do Deus vivo, adorá-lo é nos tornarmos mais semelhantes a Ele. Mas quando fazemos deuses à nossa própria imagem, adorá-los é nos tornar como eles são. E assim, o culto de deuses sem valor gerou um povo caracterizado pela ilusão, pela vaidade e pelo vazio. Essa é a grande ironia. É que quando as pessoas abandonam a Deus, o Deus verdadeiro, e passam a colocar outros deuses no lugar, eles vão se tornar como eles. Se o que você adora, se o que você anseia, se aquilo pelo qual você suspira é pura nulidade, é vazio, é sem substância, sua vida se tornará exatamente assim, vazia, sem substância, sem realidade. É interessante, irmãos, isso é tão relevante para nós, porque muito do que passa por cultura popular na nossa sociedade está bem próximo de nós, parece tão vazio e superficial. Vemos o narcisismo de celebridades sem talento que se autopromovem em programas terríveis como Big Brother, disfarçados de realidade na televisão. Não é surpreendente, então, que na idolatria coletiva que adora tal trivialidade, os seres humanos considerem suas próprias vidas insuportavelmente inúteis e fúteis. E em tal cultura de inutilidade, a própria vida humana se torna barata e dispensável. Se o consumismo é o Deus supremo da cultura, então os próprios humanos eventualmente se tornam bens de consumo. Nós usamos e exploramos uns aos outros para o nosso próprio prazer ou fantasia. Esse é o problema. Quando não se adora, quando não se curva diante do Deus verdadeiro. Mas quando nós permitimos que qualquer outra coisa substitua o Deus verdadeiro, nossa vida começa a se tornar fútil. É isso que nós vemos por aí. Veja, o que acontece então? Isso aqui é algo que vai indo cada vez mais profundo, para um vale mais profundo. Diante disso, veja o que acontece, versos 6 e 7, o desperdício do que era precioso. E sem perguntarem, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não moravam homem algum. Verso 7 que faz no verso 6, verso 7 também fará uma espécie de recontagem da fé histórica de tudo o que aconteceu. Jeremias aqui lembra Israel de sua fé histórica, com uma lista de coisas que deveriam ter despertado sua gratidão, mas eles não fizeram. Veja aqui como esses versos listam a rica herança da memória que eles estavam desperdiçando. Redenção no Egito, orientação no deserto, provisão para todas as suas necessidades, o dom da terra, as bênçãos da abundância e da fecundidade. Mas eles simplesmente esqueceram disso. Essa é a pergunta. Onde está, Senhor, o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Eles deviam pensar nisso. Agora, olhem para nós. Pensemos um pouco. Pense em todas as bênçãos de Deus que nós, como cristãos, desfrutamos. Isso aqui também faz parte da nossa fé histórica. Começando com a história que compartilhamos com o povo de Israel no Antigo Testamento, essa história. Mas para nós, é claro, incluindo a vida,
a morte e a ressurreição de Jesus e a igreja do Novo Testamento, a experiência dos apóstolos, a descida do Espírito Santo, a experiência de evangelização, de missão de cada um deles. Mas, além disso, existe a rica herança de fé, adoração, nesses mais de 20 séculos. E, finalmente, há também a história das bênçãos de Deus em nossas próprias experiências pessoais. Quanto disso nós estamos valorizando e reinvestimos para a fecundidade do reino de Deus, para o crescimento do reino de Deus? Quantos de nós estamos trocando tudo isso por uma sopa de mundanismo? O quanto nós abusamos e desperdiçamos no esquecimento completo dessas coisas. O fracasso mais triste disso tudo é que o fracasso que ele apresenta na história do povo de Deus tinha a ver com o que está no versículo de número 8. Veja, os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Se o versículo 6 acusa o povo, em geral, de falhar em fazer as perguntas certas, em seu abandono de Deus, o versículo 8 mostra que a culpa por tal declínio espiritual tem a ver com a liderança. Sobre os ombros daqueles que deveriam ter sabido melhor, deveriam ter exposto ao povo. Jeremias acusa todos as quatro categorias, veja bem aqui no verso de número 8, as categorias de líderes em Israel. Todos eles falharam em seu dever. Os sacerdotes, já que eles passaram seus dias no templo, sua falta em perguntar onde está o Senhor é ainda mais surpreendente. Aqueles que lidavam com a lei, ou seja, as autoridades legais, os sacerdotes, os escribas, incluíam aqui aqueles que ensinavam a lei de Deus, os anciãos que administravam a justiça nos tribunais, os líderes, os pastores, chamados aqui a classe dominante política ligada ao rei, os profetas, muitos dos quais provavelmente também tiveram uma função de pregar no templo e no palácio. Todos eles, diz o texto, todos eles andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, aqueles a quem foi confiada, e aqui está uma séria advertência para todos aqueles que lideram, a enorme responsabilidade de guiar o povo de Deus nos caminhos de Deus, nem mesmo conheciam Deus por si mesmos, ou tinham qualquer desejo de fazê-lo. Eles não estavam mais fazendo as perguntas certas, ou buscando a presença de Deus. Longe disso, eles estavam em rebelião contra Deus também. Eles foram tão embotados pelo culto à inutilidade, quanto o resto da população também. Mais uma vez, parece que não precisamos de muito esforço para transferir essa visão de Jeremias para nós nos dias de hoje. Pois não estamos cientes de que há muita gente, muitos líderes que pouco importam com o rebanho, pregadores que não trazem a palavra de Deus para o povo, educadores muitas vezes em nossas escolas teológicas, isso virou uma moda no nosso tempo, ou nos cursos que nós temos à disposição, que na verdade afastam as pessoas de Deus, minam a fé dos seus discípulos, dos seus alunos, líderes eclesiásticos que abençoam comportamentos que a Bíblia condena como não sendo aquilo que Deus quer para o seu povo. Isso é muito sério. Aqui há uma palavra e tudo o que vem acontecendo
grande parcela de culpas é exatamente desta liderança. Os sacerdotes, os reis, os que ensinavam a lei de Deus, os responsáveis, os profetas, eles falharam. E por isso o povo de Deus andou por caminhos tortuosos. Terceiro lugar, nós temos aqui, dos versos 9 até verso número 13, a queixa do Senhor. Aqui há um elemento central. Veja, diz assim: portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei, demandarei. Aqui está o processo, ou propriamente a queixa levantada. Fundamentalmente, a acusação é de deslealdade. Deslealdade ao relacionamento da aliança com o Senhor. Eles abandonaram. A palavra para isso é apostasia. Eles abandonaram o Deus a quem eles um dia firmaram um compromisso de aliança. Como Jeremias podia transmitir algo tão absurdo que Israel tem feito? A resposta é enfatizando que era tão antinatural, que não havia paralelo entre as nações ou na natureza, e que era tão irracional que não havia nenhum ganho com isso. Olha o que ele diz, verso 10, ele começa assim: passai as terras do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. A apostasia dele é uma coisa incomparável. Ele diz: vá para o oeste ou para o leste, e veja se você encontrará outras nações adorando outros deuses. Claro, todos os israelitas sabiam disso, que adorariam todas as nações outros deuses. Eles também sabiam disso. E muitas vezes, em alguns momentos, com uma certa superioridade presunçosa. Aqueles deuses não eram deuses. Eles não tinham realidade ou poder divino transcendente, como o capítulo 10 do próprio profeta Jeremias vai nos falar. Mas olhe mais de perto, insiste Jeremias, faça a sua pesquisa, verso 10, verso 11, verso 12, nos mostram exatamente isso. Eles mudam os seus deuses? Em absoluto, jamais. Os deuses das nações não são realmente deuses, mas pelo menos as nações são leais aos não-deuses que possuem. Mas em contraste total e inacreditável, Israel conhece um único Deus vivo e verdadeiro, sua glória, um único Deus real de substância, vida e poder. E o que eles fizeram com esse Deus? Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito, de nenhum ganho. Isso é uma coisa impressionante, impensável. Que tipo de negócio é esse que eles fizeram? Trocar o Deus vivo, o Deus verdadeiro, por algo morto, tanto quanto um pedaço de pedra. Até a própria criação ficaria horrorizada com tal inexplicável deslealdade. Espantai-vos, diz o versículo 12, espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, testemunhar a quebra com um estremecimento de terror, ficai estupefatos, arrepiados, literalmente, o texto diz aqui, horrorizai-vos a isso, horrorizai-vos. O pecado da idolatria é ruim o suficiente entre as nações que não conhecem a Deus, mas
os profetas e o próprio Senhor Jesus reservam sua mais feroz condenação para aqueles que do próprio povo de Deus, que conhecem o Deus vivo e o Deus verdadeiro, e ainda o rejeitam por alternativas absurdas, completamente destituídas de valor e de significado real. A idolatria entre o povo de Deus é fundamentalmente antinatural e surpreendente, mas infelizmente, assim como aconteceu naqueles dias, muitas vezes ela prevalece nos nossos dias também. Não essa idolatria ostensiva e clara, como era naquele tempo muitas vezes, adorando a Astarote, a Baal ou qualquer um dos deuses, ou a uma imagem esculpida, a um Buda ou qualquer tipo de imagem desse tipo da nossa cultura chamada de cristã também, tem muitas imagens. Ela pode ser encontrada onde quer que os cristãos vivam pelas mesmas idolatrias do mundo ao seu redor. Isto se aplica a qualquer cultura. Mas no Ocidente, chamado cristão, inclui as idolatrias generalizadas do consumismo, como já mencionei, do militarismo, do racismo, do patriotismo acrítico, do narcisismo egocêntrico. Até mesmo os cristãos são estimulados para ir atrás dessas coisas, amando-as, adorando-as, tratando coisas que são definitivamente inúteis, como se fossem de um valor supremo, como se fossem absolutos para as suas vidas. Confiando nessas coisas, são tão nulas, como diz o texto, transitórias, como se fossem uma própria nuvem de fumaça, como se pudessem fornecer segurança total. Que estupidez é essa? É uma estupidez terrível. Veja verso 13, que é uma idolatria, uma apostasia tão sem sentido que nem lucro tem. O profeta parte para essa imagem do lucro, do ganho. O que se ganha com isso? Verso 13 ele diz: porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Mas a tragédia que realmente partiu o coração de Jeremias foi que ele viu o custo de toda essa idolatria na vida das pessoas ao seu derredor. Eles estavam abandonando a Deus, indo atrás de todos os tipos de outras alternativas sedutoras. Mas isso não o satisfazia absolutamente. Diz Jeremias aqui, pela voz de Deus: meu povo cometeu 2 erros terríveis, 2 pecados. E nesse ponto ele podia simplesmente ter dito, bem diretamente, né? Apostasia e idolatria, porque é disso que ele está dizendo. 2 males, a mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. É isso. A imagem aqui refere-se à apostasia e à idolatria. Mas ele faz isso de uma maneira bem ilustrativa, bem forte, como que para constatar a loucura. Ele retrata isso numa imagem de estupidez absurda. Isso era muito importante no contexto do Israel antigo. Imagine um agricultor que tem ali o seu gado, também as suas plantações para administrar, a sua pequena fazenda para poder sustentar e produzir dali os frutos que iam sustentar a sua própria vida, inclusive também água para a sua própria subsistência. É como essa pessoa desprezasse um manancial de águas vivas. Essa imagem era muito conhecida nesse tempo. E aí
uma cisterna cavada, havia toda uma técnica para se fazer isso, mas o que o texto diz é que essas cisternas, além de ali, com o passar do tempo, aquelas águas se tornavam águas salobras, esverdeadas, que não podiam beber, somente aguar as plantações, nem os animais suportavam. Este homem troca um rio de águas vivas, um córrego, por uma cisterna rota, que se rachava e que a água quase toda ia embora. Isso é um absurdo. Essa metáfora, ela é usada aqui para exatamente falar do caráter absurdo de se abandonar a Deus e confiar noutras coisas, noutros objetos, colocarmos outras esperanças no lugar de Deus. Essa metáfora da água é bastante usada no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos. E no próprio Antigo Testamento, muitas vezes, chegar ao conhecimento de Deus é frequentemente associado a ter a sede saciada por se beber água fresca. Jesus tomou essa imagem e falou em alguns momentos do seu ministério, como por exemplo no momento em que conversava com a mulher samaritana: a água que eu lhe der. Ele junto ao poço, aquela mulher sedenta, Jesus com sede da água do poço, mas a mulher ali sedenta de sentido e significado para a vida. Jesus, utilizando-se daquela imagem, disse que se ela requisitasse, se ela pedisse, Jesus daria a água da vida, que seria nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mais tarde um pouco, numa das festas importantes da qual Jesus participava, na altura do capítulo 6, capítulo 7 do Evangelho de João também, no último dia, bem no dia da cerimônia das águas, onde águas eram despejadas de jarros, na festa dos tabernáculos, Jesus disse sobre a água que ele representa, que quem quiser desta água tem que crer nele. O último livro da Bíblia, capítulo 22, livro do Apocalipse, verso 17, fala desta água, que é o próprio Cristo, é Jesus. Aqui nós temos o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado, que o próprio Jesus assume para si. Esta água, quem beber dela nunca mais terá sede, como Jesus disse para aquela mulher samaritana. O que o povo de Deus muitas vezes tem feito? Tristemente, essa é uma triste constatação, em momentos de desafio como o que nós estamos vivendo. Porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Quando é que nós estamos fazendo isso? Quando nós, irmãos, achamos que o tempo gasto, muitas vezes com entretenimento, quando nós deixamos de lado o conhecimento do Evangelho, quando nós inventamos qualquer coisa para que o nosso tempo seja gasto e a gente consiga passar esta pandemia o mais rápido possível, mas nós não nos voltamos para o Senhor, para a sua palavra. Você já pensou que talvez esses tempos sejam tempos exatamente para nós aprofundarmos muito mais a nossa relação com o nosso Senhor Jesus Cristo? Você já pensou que talvez Deus esteja batendo exatamente, chamando-nos para uma demanda, como o Senhor da aliança, que tem direito, soberano sobre todas as coisas, de chamar o seu povo e trazer uma queixa contra nós? Nós somos o povo da aliança. Deus não vai nos deixar.
Ele fez uma aliança, Ele é fiel a essa aliança. Nós muitas vezes, como a semelhança desse povo, abandonamos, queremos sair da sua convivência, da sua aliança, mas Ele, através de todas as formas, trazendo os profetas, falando-nos da sua palavra, ou então trazendo-nos a disciplina, Ele nos chama de volta para si. Nós precisamos ouvir a voz dEle. Ou então faremos semelhante ao absurdo que esse povo fez, que eles cometeram, deixando o manancial de águas vivas, e foram atrás de cisternas rotas, de águas amargas, águas salobras, que não retêm as suas águas. Isso é muito sério. E eu quero terminar aqui, fazendo esse desafio. Não procure em outro lugar. O Senhor nosso Deus, o Senhor da aliança, é um Senhor zeloso, ciumento. Ele é aquele que é o esposo amado da sua igreja. Nós somos o seu povo, nós somos a sua igreja, nós somos a esposa, a noiva. Esse texto, na verdade, é uma mensagem do profeta tentando salvar o povo, trazendo a palavra de Deus, trazendo a palavra de Deus ao povo para voltar, para deixar as cisternas rotas, as águas salobras, águas amargas, que não retêm suas águas, e voltarem-se e usufruírem do manancial de águas vivas, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, como é apontado na Escritura Sagrada. Que Deus te abençoe e que essa busca seja intensa. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai Celestial, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por Tua palavra que nos instrui, nos desafia. Permita, ó Deus, que ela, Senhor, produza aquilo que produziu na vida do Teu povo no passado. Ó Deus, que os nossos corações possam voltar-se para Ti, nossos ouvidos possam Te ouvir e nós possamos atender ao Teu chamado, a esta demanda do Senhor. Ó Deus, é o que pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém.